Seja bem-vindo ao Segunda Vista, programa de entrevista produzido pelo LabJor, o Laboratório de Jornalismo da FAAP. Eu sou Ana Carolina Cury e nesse episódio nós recebemos o Marcelo Godoy. Ele é escritor e repórter especial do Estadão, especializado em temas políticos. É autor do tema do livro A Casa da Vovó, uma biografia do Dói Code, ganhador dos prêmios Jabuti 2015 e Sérgio Buarque de Holanda 2015. Marcelo Godoy se junta a nós hoje para conversar sobre uma das coberturas que marcou a sua carreira, o caso Nardoni. Seja bem-vindo, Marcelo. Sou Marcelo Godoy, sou repórter do Jornal Estado de São Paulo, trabalho ali no Estadão desde 1998, né? Eu sou formado em jornalismo pela Faculdade Casper Libero. Contextualizando para nosso telespectador, o caso Nardoni mobilizou o Brasil há 15 anos atrás, em março de 2008, com a morte de Isabela Nardoni. As investigações constataram que a menina de apenas 5 anos foi atirada da janela do sexto andar, na zona norte de São Paulo, onde o pai, Alexandre Nardoni, e a madrasta, Ana Carolina Jatobá, moravam com 2 outros filhos. Foram presos em 2008 e até hoje negam a autoria do crime. Alexandre foi sentenciado a 31 anos e 1 mês de prisão, e Jatobá foi condenada a 26 anos e 8 meses de prisão. Agora, em 2023, seu regime passou a ser aberto. O caso Nardoni foi um caso que sensibilizou muito as pessoas, provavelmente o caso brasileiro que mais sensibilizou. A gente queria saber se você acha que essa sensibilização, abundante das pessoas foi um fator que influenciou nas decisões, essa pressão do povo? Olha, eu acredito que seja muito difícil que isso não tivesse influenciado, porque nós temos que pensar que as pessoas agem, né? Os jurados são pessoas comuns. Elas não estão num outro planeta e descem, entram para o tribunal do júri para julgar um caso. Eventualmente, numa cidade grande como São Paulo, né, quando você tem um processo que se desenvolve quase que de forma anônima em relação às demais pessoas, né, ou seja, algo que não afete um amigo, seu bairro, alguém do seu bairro, alguém conhecido, você provavelmente vai, se você for jurado no tribunal, você só vai tomar conhecimento daquele crime no momento que você está analisando ele ali no tribunal. O que faz com que você vá analisar as provas, analisar o que a defesa diz, o que a acusação fala, de uma maneira muito fresca, né? Você vai estar tomando contato pela primeira vez com aquele caso. Esse, evidentemente, não era o contexto do caso Isabela. Acho que seríamos muito ingênuos a acreditar que os jurados que chegaram ao segundo tribunal do júri para analisar as provas do caso não tivessem já de antemão um conhecimento do que havia sido publicado a respeito daquele crime. E eu acredito que, por mais que a pessoa esteja imbuída da firme decisão, né, de agir com imparcialidade, de escutar as razões da defesa e as razões da acusação para depois emitir um juízo a respeito do caso, culpado, inocente, né, é sempre difícil, né? É sempre um exercício muito difícil para que você consiga realmente fazer isso, né? Uhum. Você conseguir ficar distante dessas influências, né? Isso não há a menor dúvida. Então, me parece que toda aquela comoção em torno do caso, ela pode ter levado a isso. Não que a gente diga, eles não tiveram justiça, que essa seria uma conclusão óbvia, né? Eles não tiveram justiça. Acredito, tá, que até pela curiosidade que esse processo despertou, as pessoas que ouviram os fatos desse caso em reportagens ou leram, etc., elas estavam provavelmente muito curiosas em saber o que lhes ia ser apresentado, né, tanto por defesa
pela acusação naquele momento ali do tribunal. Então eu gostaria de acreditar, né, que o corpo de jurados se esforçou para prestar atenção naquele momento àquilo que era apresentado a eles, né, Uhum. deixando de lado o que eles já sabiam, já tinham visto pela imprensa nos anos anteriores. Sim. Eu queria te perguntar também, Marcelo, se você lembra como é que o caso chegou até você na correria do jornal. Você lembra como que foi passado isso para você? Olha, não foi nada de uma forma específica, porque eu. Esse caso, se não me engano, aconteceu no final de semana, acho que foi num domingo, Sim. se não me engano. E quando eu acho que eu não estava de plantão. Uhum. Não me recordo agora se eu estava de plantão. Mas eu me recordo que quando eu cheguei para trabalhar já era uma história que já estava assumindo, né, um, um certo relevo, né, Uhum. e que era natural para um repórter como eu, que na época eu era repórter da editoria de cidades, né, do jornal, né, Uhum. ser destacado para cobrir esse caso, até porque Sim. eu era especializado em notícias na área de segurança pública, judiciário, então era mais do que natural que eu fosse envolvido nessa cobertura, né? E você teve noção da proporção que o caso ia tomar? Tipo, você já sentiu que era um caso que ia ser tão grande quanto ele foi? Não, não, não. Eu acho que ninguém. Isso Uhum. dificilmente. A gente tem, vamos dizer assim, todo jornalista tem ideia, quando se depara com os bons jornalistas, pelo menos, quando se deparam com uma notícia, tem um certo, vamos dizer assim, um certo feeling, né? A gente percebe, né? O potencial que aquela história tem para despertar a atenção das pessoas. Sim. E isso às vezes é muito fácil. Isso é fácil com você, comigo. Você não precisa simplesmente ser alguém que tem ali uma bola de cristal e falar assim, nossa, esse caso aqui vai, não sei o que. Não. Você fala com as pessoas, né? Você comenta com os colegas da redação, com conhecidos, etc. Você vê as pessoas falando, né? Você vê o interesse delas, né? E isso eu acho Uhum. que sobre tudo isso, né? Você começa, opa, olha, as pessoas estão interessadas nessa história, né? É Sim. evidente que todo crime que envolve família, né? De alguma forma, pai, mãe, filho, filha, desperta, né? Sempre despertou uma Sim. atenção especial, porque eu acredito, pelo menos, que é daqueles crimes que as pessoas acham que não deveria acontecer, E né? que nunca Daqueles, aconteceria com elas, né? ou, né? As pessoas se enxergam naquela situação. Veja bem, Uhum. um, quando você tem um caso em que um assaltante mata alguém, né? As pessoas aí, a imensa maioria das pessoas se enxerga ali do lado da vítima, mas nunca se vai se enxergar na posição do assaltante. Isso não é Uhum. perturbador. Você tem, na verdade, uma reação que as pessoas olham para um crime desse e sentem medo, sentem raiva, né? Ficam inseguras, mas aquilo não é perturbador para ela. O que é um Uhum. caso perturbador? É aquele caso que a pessoa fala assim: nossa, será que isso não poderia acontecer com um vizinho meu? Será que não poderia acontecer na minha família? Será que não poderia Uhum. acontecer? Traz aquela realidade para a proximidade sua, né? É o criminoso ocasional, né? O criminoso que não é uma pessoa que tem reiteradas vezes pratica delitos, né? Sai de manhã para assaltar as pessoas. Não, não é isso que Uhum. se trata, né? A gente está diante de um pai, de uma mãe, de um Sim. filho, de uma filha, que você fala, pô, tá dentro da casa, né? O criminoso está dentro de casa, né?
essa visão do crime em família, do crime dentro de casa, né, é sempre algo muito perturbador para as pessoas. E Sim. eu acho que talvez por isso desperte tanta atenção assim. Uhum. Você acha durante a cobertura a gente vê, né, em gravações, que as pessoas aglomeravam muito o local do prédio, a delegacia, até mesmo quando o Alexandre ou a Jatobá iam entrar na delegacia por conta disso, né, dessa revolta das pessoas que a gente já falou, Uhum. existe uma aglomeração muito grande das pessoas. Você acha que isso dificultou? Foi um fator que dificultou, os jornalistas a realizarem a cobertura, você a realizar a cobertura? Sempre, para mim, sempre dificulta, porque assim, Uhum, essa espetacularização, né, de um crime sempre torna. Olha, ela tem dois efeitos, tá? Porque a uhum, primeira coisa que ela faz, ela acende, os bons jornalistas, ela acende muito o seu, vamos dizer assim, a sua, o seu, como se fala, os seus sinais, os seus, os seus avisos, vamos dizer assim, de que, olha, toma uhum, cuidado, tá? Isso aqui pode estar indo para um lado ruim. A gente não pode derrapar nessa cobertura. Isso aqui não pode virar uhum. algo sensacionalista, isso aqui não pode virar algo. Sim, A gente tem que preservar o direito do acusado ser ouvido, né? Então, ela emite alertas muito grandes, tá? Uma cobertura assim, para os bons jornalistas, né? uhum, Então, esse talvez, né, o lado da cautela, né, que ele aflora de uma forma muito mais clara, ou deveria aflorar de uma forma muito mais clara, esse é um uhum, lado, uma cobertura assim. O outro lado é uma questão quase que de operacional do trabalho jornalístico, né? uhum, A multidão é sempre uma coisa difícil para você poder falar com fontes que não querem, por exemplo, se identificar, né? Então, você tem uma investigação que está sendo mantida sob reserva pela polícia, é sempre mais difícil, né? Você está num lugar com um monte de gente olhando, qual é o policial que vai parar e vai conversar com o jornalista, entendeu? Olha, a gente uhum, está indo fazer tal coisa, ou amanhã vai ter tal perícia, amanhã, sei lá, vai ser ouvido fulano, a gente localizou uma prova importante, alguma informação que um jornalista pode receber de forma reservada, é evidente que isso fica completamente comprometido, né? sim, Então, causa também tem esse desafio de como você vai conversar com essas pessoas, o telefone, ou isso, aquilo, tá, são sempre meios policiais, assim, nem todos gostam muito de falar por telefone. Na época ainda não existia o uhum, WhatsApp, e as pessoas se sentiam mais inseguras falando por telefone, achavam que, de alguma forma, né, aquela conversa podia ser gravada, coisa assim que vai. uhum, Então, assim, era sempre um pouco mais complicado. Então, eu acho que essas duas coisas são coisas importantes. A questão do circo, né, que se montou, vamos chamar de circo, né? Ou seja, aquela, uhum, aquela procurão de gente que vai à porta da delegacia, do nono distrito policial, uhum. e fica ali Grita por dias, justiça, né. gritando por justiça, se manifestando, etc., manifestando a sua inconformidade com o crime mortal, né? É, eu acho que assim, vamos também pensar por outro lado. Talvez, vamos dizer assim, numa sociedade medieval, isso levasse ao linchamento do acusado, tá? Uhum, Nós não estamos numa sociedade medieval, que é muito bom, né? sim, As pessoas, então, acham que têm o direito de manifestar o seu inconformismo com determinados delitos. A manifestação pública, né, das pessoas em casos criminais, ela realmente não me parece ser a coisa mais apropriada para que você tenha a cautela e que você tenha serenidade para investigar um caso, para se fazer tudo aquilo que no direito se chama da ampla defesa, né, da busca pelo contraditório, etc. uhum, Mas eu não posso também dizer que quem quis se manifestar, né,
estivesse fazendo algo ilegítimo. É um direito Sim. das pessoas, de alguma forma, né, de externar sua opinião sobre os mais diversos fatos, né? Eu acho que não é Uhum. à toa que o crime de homicídio é um delito que é analisado pelo tribunal do júri, portanto, analisado por todos nós, pela população, né? Uhum. E que o jurado tem o direito, inclusive, de decidir, né? Se quiser, né? Para a segunda vez, ele pode até decidir absolver alguém e condenar contrariamente à prova dos autos. Uma vez aquele júri vai ser anulado, na segunda vez, se a decisão for mantida, ela se torna definitiva. Então, se é a sociedade que julga, essa sociedade também ela tem, né, de certa forma, o direito também de manifestar, ou algumas das pessoas manifestar o que pensa sobre um crime. A gente não pode simplesmente tirar esse direito das pessoas. Você vai me perguntar se isso fora da questão do direito, se isso é recomendável. Eu diria que é sempre bom você, como eu já falei, ter Uhum. serenidade na hora de se investigar um caso, né? A gente está falando do destino de uma pessoa que vai ser presa, vai ter a sua liberdade cerceada, etc. Então, seria bom que isso não acontecesse dessa forma, Sim. mas eu também não posso simplesmente chegar aqui e dizer que essas pessoas estavam erradas, contanto Uhum. que fizessem isso de forma civilizada. Não sei se em todas as vezes foi isso. Isso havia muito tumulto ali na frente, É. muita gritaria. Isso realmente aí já passava um pouco do limite. Uhum. E tendo em vista todas essas dificuldades que você falou pra gente, de ter acesso à informação, conversar com os policiais, teve algum método, alguma fórmula que você seguiu que te ajudou muito a fazer a cobertura? Falando num quesito mais jornalístico mesmo, processo de jornalista, assim, que você seguiu que te ajudou no meio dessa confusão toda? Eu acho, eu acho assim, todo jornalista numa hora dessa, a gente tenta se socorrer das pessoas que a gente conhece, daquelas que a gente não conhece e procura conhecer, né, que de alguma forma tem acesso à informação no caso. Né, a defesa, ou a acusação, a perícia, a polícia, o Ministério Público, Uhum, ou seja, o que eu pelo menos procurei fazer, e imagino que alguns dos meus colegas também, certamente, né, porque em suma, isso não é segredo para ninguém, é você buscar essa informação em lugares onde não estava todo mundo lá, né? Então, no uhum, distrito policial, dezenas e dezenas de jornalistas, mais os manifestantes, mais policiais, mas isso todo mundo estava lá. Buscar algum uhum, tipo de informação exclusiva, né? Ou seja, alguma informação sobre o caso que não fosse ali aquela que estava sendo divulgada para todo mundo, era muito difícil lá uhum, no distrito. Então, o que eu fiz particularmente nesse caso, e mais eu sei de alguns outros colegas meus que também fizeram, foi ir nos lugares mais digamos assim, menos conhecidos, vamos dizer assim, né? Ou seja, menos óbvios. menos óbvios, buscar isso, Uhum, essa informação fora do nono distrito. Né? E aí você tinha vários lugares, você tinha o Tribunal de Justiça, você tinha o próprio Ministério Público, você tinha a defesa, você tinha a perícia, você tinha uhum, os outros setores da polícia que de alguma forma também estavam envolvidos no caso, toda a hierarquia policial. Então isso tudo era uhum, sabe, não, se você ficasse parado ali no nono distrito, você só ia ter aquilo que estava sendo dito ali. E às vezes as uhum. coisas não estavam se passando lá, né? Sim. Às vezes as coisas estavam se passando no Instituto de Criminalística, por exemplo, no Instituto Médico Legal. Era Uhum, preciso ter esse jogo, vamos dizer assim, né, para poder buscar a informação. uhum. E você indo nesses lugares menos óbvios, obtendo a informação, por ângulos diferentes, você viu se existiu de fato algum erro de precisão nas investigações, algum furo, que você notou, tipo: "Cara, isso aqui não tá certo"? Alguma coisa que você notou indo nesses lugares menos óbvios? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que a polícia fez uma aposta muito arriscada no começo, né? A Uhum, polícia no começo, é,
Porque às vezes o delegado confia numa coisa que é um instinto dele, algo que ele sentiu ali na hora de estar ouvindo uma testemunha, ou um suspeito, etc. Né? E a polícia fez uma coisa que ao mesmo tempo é certa e ao mesmo tempo tem os seus riscos. O certo qual é? Eles colocaram todas as apostas na análise do local do crime. Uhum. É correto, corretíssimo. Né? Por quê? Porque o criminoso tinha que estar naquele local. Ninguém ia cometer um crime se não estivesse naquele local, né? Tinha que estar ali. Uhum. Então, você já restringe muito, pelo próprio local do crime, as possibilidades de autoria desse delito, né? Uhum. De um crime no metrô. Pode ser qualquer pessoa que estivesse passando ali no metrô naquele momento, e em uma estação pode ter centenas, dezenas, às vezes até milhares de pessoas ali naquela estação. Uhum. Num prédio, não. No prédio, a quantidade de pessoas se restringe. Né? Você normalmente tem situações com câmeras de vídeo, você tem testemunhas como porteiro, etc., que de alguma forma vão dizer, olha, tem gente, não tem, entrou gente, não entrou gente, etc. E a polícia focou, acho que a grande aposta desde o começo foi a suspeita de quem é que estava naquele apartamento. E Sim. aí, muito rapidamente, fecharam, vamos dizer assim, nesse rol de suspeitos, né? É uma hipótese, como hipótese principal, que o crime tivesse sido cometido pelo casal. Uhum. Esta questão foi uma questão arriscada para a polícia. Eles poderiam ter dado com os burros na água, né? Como se diz. Uhum. A prova pericial, tá? Que eu, pelo menos que eu tomei conhecimento dela depois e vi também ser recebida no próprio julgamento, era uma prova muito contundente. O que ela queria dizer como prova contundente? Significa o seguinte: o criminoso tinha que estar ali, por uma razão óbvia, né, no momento do crime. Né? Ou seja, não era alguém que passou no prédio 10 dias antes que ia cometer o crime, é evidente. Né? Então, parte do pressuposto que o criminoso tem que estar no local do crime. Né? Uhum. A primeira. A segunda coisa era quem é que estava naquele apartamento no local, na hora do crime. Né? Então, assim, e aí você coloca o casal. O que aconteceu lá dentro? Essa é uma questão que eu acho que a perícia nenhuma do mundo vai resolver. O que aconteceu ali dentro? Né? Uhum. Qual foi de fato a dinâmica? Quem fez o quê? Você pode ter hipóteses, trabalhar com hipóteses. Né? Talvez a prova mais contundente que eu me lembro da perícia era aquela da camiseta do Alexandre Nardoni, que ela tinha as marcas do trançado da grade, da tela, né, de proteção, e que aquelas marcas só poderiam ter sido produzidas naquela camiseta se ele estivesse debruçado sobre a janela e mais, segurando um peso semelhante ao peso da menina. Ou seja, essa prova é uma prova que se não houve um erro da perícia, né, de cálculo, se for, né, ela é uma prova contundente, né? Ela coloca o Alexandre Nardoni na janela, né, segurando um peso semelhante ao peso. Não é simplesmente debruçar na janela e encostar. Mais do que debruçar e encostar, ele tinha que debruçar, encostar e segurar um peso igual. Essa é uma prova muito forte. Sim. Se a gente acredita na ciência, né, e a perícia tem vamos dizer assim, a pretensão do método, né? A pretensão não, ela é feita com método, né? Ou seja, a gente está falando de ciência, né? A gente não está falando de opinião, a gente não está falando de achismo, né? Essa prova coloca o Alexandre Nardoni no local do crime, na hora do crime, né? Mas o que leva Alexandre Nardoni a fazer isso é uma outra história. Eu acho que isso é uma coisa bastante complicada. Eu acho que aí está no cerne de toda a questão. Se você partir do pressuposto da versão da acusação, que é a versão de que houve um espancamento da menina e que a menina, quando viram a menina, estava desfalecida, acharam que ela morreu e ele vai então tentar simular uma queda para esconder o crime e na verdade é essa que acaba matando a menina, na verdade, né? Porque
Sim, Você está diante de uma monstruosidade, mas ao mesmo tempo de uma tragédia, né? sim, Por quê? Porque partimos do pressuposto de que a intenção de quem espancou não era matar. sim. Pode ser cruel, extremamente cruel, bater numa criança da forma provavelmente como a perícia diz que a criança foi espancada, né? Mas a gente tem que saber, mas provavelmente quem fez isso, você vai dizer, assumiu o risco de produzir o efeito, seria o dolo eventual. Ou será que assumiu o risco, mas sinceramente não desejava matar? Uhum. Que já é culpa consciente. São duas figuras no direito que a distância entre elas é muito tênue. Então, num primeiro momento, a pessoa assumiu o risco ao bater na criança de matar? Tá, assumiu. Mas ela desejava matar a criança, ela pouco se importava. Será que pouco se importava? Uhum. Ou não? Esse seria o grande debate, vamos dizer assim, se a criança não tivesse sido atirada pela janela. Seria o debate entre a culpa consciente e o dolo eventual, talvez, né? A gente nunca faz esse debate na justiça, ou na maior parte das vezes não, porque a acusação sempre vai no dolo eventual ou no dolo, né, pela monstruosidade do crime, etc., pelo resultado morte e tudo mais. Mas a gente fica pensando, a gente gostaria sempre de pensar que um pai jamais teria vontade de matar o próprio filho, ou uma madrasta jamais teria vontade de matar a própria enteada, né? E seria bom que a gente pensasse dessa forma, né? Porque Uhum. aí a gente não talvez o crime fosse menos perturbador, né? Ou fosse menos monstruoso, melhor dizendo, né? Sim. Não perturbador ele seria menos monstruoso. Um pouco, entende como esse crime suscita, vamos dizer assim, uma série de indagações, né, sobre o que aconteceu, sobre qual é a medida certa para se punir as pessoas, qual não Hum. é. De qualquer forma, há uma criança que morreu, né? E de qualquer forma, os assassinos estavam ou o assassino ou os assassinos estavam dentro daquele apartamento. É o que mostra toda a prova pericial. E de qualquer forma, a prova pericial coloca o casal dentro do apartamento na hora do crime, né? Não Uhum. só coloca, como coloca até um deles, o Alexandre, debruçado na janela. Então, por mais por mais cuidadoso que um jornalista deve ser, né, num caso como esse, por mais cautela que a imprensa deva ter, né, a gente também não pode simplesmente esconder os fatos, ou, o que é pior, fazer uma análise em separado apenas de cada prova, tá? Sem ver o contexto de todas elas, né? O Uhum. contexto conjunto, o que aquele conjunto leva você a crer? Para os jurados, né? Aquele conjunto de provas levou-os a condenar o casal Nardoni, né? E por mais que a gente tenha passado por questões polêmicas, se era possível entrar ou não no prédio pelos fundos, se podia ou não podia ter alguém ali na hora do crime, é verdade que não se encontrou ninguém, né? Nem não se essa pessoa tinha que ser uma espécie de um ninja, né, para não deixar rastro algum, né, no prédio, para não ser visto absolutamente por ninguém. Até porque E o prédio não tinha câmera nessa época, né, então exato. isso dificulta ainda mais. Dificulta, mas você tinha um porteiro, você tem É. sempre o imponderado. O que é o imponderado? Você Uhum. podia estar saindo do apartamento e o vizinho da frente abrir a porta e ver, né? Essas coisas são incontroláveis, né? Você não Sim. controla. E mais, né? Você teria que pensar num assassino que vestisse a camisa do Alexandre Nardoni e que levasse a menina até a janela e jogasse a menina lá. Mas faz sentido isso? É. Havia tempo para isso, né? O que a perícia com luminol mostra, né? Mostra que havia evidências ali de sangue. Não sabemos que sangue era aquele, né? Se era da menina ou se não era. Mas num local onde acontece um fato como esse, não é
no mínimo curioso, que você vai encontrar tantas manchas distribuídas pelo apartamento que só o No luminol. mínimo. E você vai lá na área de serviço e encontra ali o balde ali com Uhum. produto, etc. É razoável você pressupor que alguém foi ali e limpou aquela cena, aquele apartamento, etc., sem saber que Uhum. dia com luminol você consegue detectar essas manchas, né? Sim. É, são diversas evidências, né, que constroem, vamos dizer assim, que construíram esse veredicto. E a gente não pode desprezar tudo isso em função de uma única questão, mas os fundos do prédio tinham a possibilidade de... Tinha. A frente também. O porteiro podia ter se distraído, alguém pulou a grade, não precisava ir pelos fundos. Teorias a Uhum. gente pode montar várias, né? A gente pode dizer que em toda investigação, todo crime, todo, isso aqui é uma regra que vale para todos. Qualquer crime hiperinvestigado, você vai encontrar coincidências, vai encontrar fatos estranhos, né, que desafiam a lógica. Você vai encontrar, de Uhum. repente, se você investiga, vamos dizer assim, mataram o Marcelo Godoy. Daí você vai descobrir que no dia anterior, Marcelo Godoy esteve num restaurante. E daí, puxa vida, no restaurante tinha um garçom que foi assassinado no dia seguinte. Opa! Será que o assassino do garçom não é o mesmo do Marcelo? É Uhum. coincidência. O Marcelo estava num restaurante, na mesa do lado tinha um cara do PCC. Olha, a gente viu aqui pela câmera do restaurante. Será que foi o PCC que mandou matar? Já estava seguindo o Marcelo? Entende? Então, assim, e de repente não aconteceu nada disso. E de repente, sei lá, sei lá, foi o porteiro do prédio, foi o vizinho do Marcelo Godoy, foi o síndico do prédio, alguém que não gostou de Uhum. alguma coisa que ele falou numa assembleia e que foi lá e deu um tiro nele, sei lá, né? Então, essas coisas são quando você tem uma hiperinvestigação, né, um crime hiperinvestigado, você sempre acaba tendo essa situação. Acho que o caso clássico é o caso John Kennedy, né, Uhum. que você conhece a história do homem com guarda-chuva no caso Kennedy. Tinha um sujeito que durante anos a investigação queria saber por que lá em Dallas o carro do Kennedy passa tinha um sujeito segurando o guarda-chuva aberto. Não estava chovendo, não estava acontecendo nada, etc. Né? Uhum. Muitas pessoas achavam que esse sujeito abriu o guarda-chuva para dar um sinal para o Lee Harvey Oswald atirar no Kennedy. Era uma espécie de, olha, é agora o momento. Então o cara abre o guarda-chuva. Né? Demorados mais de 10 anos encontraram o tal do gaiato que estava com o guarda-chuva lá. Sabe o que era? Por que ele estava? Ele estava protestando contra a falta d'água. Então, assim, cara, as pessoas montam os bobotões em todo tipo de crime. E quanto mais investigado um crime, mais teorias você vai ter e mais fatos estranhos você pode descobrir e relacionar aquele delito. A gente tem um caso clássico aqui, que é o caso do prefeito Celso Daniel, que para mim é exatamente a mesma coisa, né? Uhum. Alguns investigadores trilharam um caminho sem que tivessem provas suficientes para isso, pelo menos é o que diz 4 investigações feitas pela polícia, né? E que até hoje acham que aquilo foi um crime de mano sem ter prova suficiente para isso, por causa de meia dúzia de coincidências, né, juntadas durante o processo e deixando de analisar o contexto todo, o conjunto todo das provas, etc., desprezando algumas provas quando elas desmentem desmentem categoricamente a sua teoria, né, para o delito. Então, eu acho que isso é uma coisa que não se faz em investigação criminal, né? Uhum. Quem conhece investigação de homicídio, né? E nem sempre não são todos os integrantes do Ministério Público que conhecem, né, a fundo a investigação de homicídio, não faz esse tipo de coisa. Então, eu acho que é isso. Eu acho que no caso de Isabela, a gente pode, das provas que as provas eu acho que elas eram muito convincentes, tá? Eu Uhum. acho que mais do que e mesmo porque eu acho que uma grande parte da imprensa, no caso de Isabela, já estava vacinada, né?
em relação a outros casos do passado, coberturas muito rumorosas, né, que feitas Uhum. aqui, aqui em São Paulo, né, coberturas policiais, que depois mostraram, caíram no vazio, o caso da Rua Sim. Cuba, caso do Bar Bodega, caso da Escola Base e outros casos que tiveram problemas de acusação, etc., feito a suspeitos, que no final se mostraram completamente inocentes ou que não havia provas suficientes para sequer Sim. levá-los a júri. Então, a imprensa já estava muito descolada em relação a isso, acho que no caso, quando surge o caso Isabela. E eu acho que isso foi uma preocupação recorrente e muito forte entre os bons profissionais, isso não há a menor dúvida, e eu acho que a maioria deles, né? Uhum. Portanto, você não teve assim acho que houve uma análise assim, de tudo que foi feito e o veredito do júri não foi um veredito que pudesse ser classificado clamorosamente como injusto, tá? Uhum. Apesar de algumas lacunas continuarem, de alguma gente não saber exatamente a dinâmica do que se passou dentro do apartamento, né? Sim. Apesar da defesa até hoje se bater pela falta de confissão, né? Sim. Como se isso, sabe, Você acha, então, que, apesar das evidências, de tudo que a gente analisa, que a gente vê ao longo do processo do caso, a justiça conseguiu, de fato, provar a culpa do Alexandre e da Jatobá? olha, eu prefiro dizer que o veredito do júri analisado posteriormente pelo Tribunal de Justiça, pelas instâncias superiores, não estava manifestamente contrário à prova dos autos. Tá? Tá. Isso, ou seja, era um veredito possível, era um veredito que podia, não se cometeu uma injustiça, mas a prova Uhum. dos autos. Por que eu tento ser cauteloso? Porque, como eu disse para você, eu não sei o que aconteceu ali dentro. A gente Eu não não tem sei como se, afirmar. eu não sei, por exemplo, se os dois réus tiveram participação direta no crime, né? Eu não sei se alguém assumiu culpa pelo outro ou alguém acabou levando uma pena maior do que merecia, se foi cometida alguma injustiça em termos de proporção da pena, se foi cometida alguma injustiça pelo fato dos dois terem mantido a versão inicial da negação da negativa de autoria, né? Então, essas são questões que não são questões menores também, quando se Uhum. pensa em se fazer justiça, né? É preciso que Sim. cada um, se cometeu um crime, receba a pena de acordo com a sua conduta, né? Com o seu papel naquele delito, né? Uhum. E, de fato, existem questões ainda não resolvidas nesse caso, né? Então, a gente não sabe, será, entende? Essas questões só poderiam ser resolvidas, né, se a gente estivesse num outro cenário, né? Nesse cenário, de acordo com aquilo que os jurados tinham à disposição deles, o próprio Poder Judiciário já se manifestou mais de uma vez em que aquela decisão tinha coerência com a prova que foi recolhida pela polícia. Sim. Por último, Marcelo, eu queria perguntar para você, como jornalista e como pessoa, qual foi a parte mais difícil de cobrir o caso Nardoni? Todo crime envolvendo criança é por definição, um crime muito difícil, né? Uhum. E todo crime envolvendo família, né? Criança, família, a gente aproxima o delito de você, né? Há uma identificação, há uma coisa chamada empatia, né?
por mais Uhum. profissional que o jornalista seja, por mais, como que eu posso dizer, por mais curtido, vamos dizer assim, em ver tragédias, em acostumar com, né, estar acostumado a coberturas que envolvem intenso sofrimento humano, né, é sempre difícil você ver esse sofrimento humano identificado com uma criança, né? Uhum. E isso é sempre mais fácil você discutir um aspecto, sabe, de um laudo, Uhum. técnico do laudo, você discute, você escrever se fulano vai depor amanhã, não vai depor, se vai ser interrogado, qual a decisão da justiça, porque isso é uma forma até de deixar um pouco de lado que a gente está tratando aqui da morte de uma criança, né? Sim. Mas isso é impossível, né? E isso carrega uma carga emocional também muito, muito forte. E acho que a gente, evidentemente, né? A gente mantém o nosso equilíbrio, a nossa cautela, o nosso profissionalismo, né? Até mesmo porque é a forma de você poder bem informar as pessoas, né? Você Sim. se manter, vamos dizer assim, de uma forma como um observador, né? Um olhar de um observador, né? Mas a gente, mas a gente via, né? A emoção que o caso despertava, as reações, o sofrimento das pessoas envolvidas, né? Isso sempre é uma coisa assim muito, é algo intenso. Esse caso foi um crime que despertou emoções muito intensas, né, nas pessoas. Uhum. Manter esse equilíbrio é muito necessário para o jornalista. Eu acho que é tão necessário quanto o equilíbrio dos atores que vão lidar com o processo, né, com o caso, né, defesa, acusação, o magistrado, né, que conduz a coleta de provas depois do processo criminal, né, no júri. Isso é sempre um esforço, algo que se faz, é algo necessário, né? Uhum. A gente não pode se deixar contaminar pelo ambiente de emoção. Não quer dizer que o jornalista tem um coração peludo, tá? Um Uhum. coração de pedra, né? Não se trata disso. Mas a gente procura não se deixar, e é necessário que você não se deixe contaminar por isso, né? Para Uhum. que você, antes de mais nada, consiga transmitir informação com equilíbrio, informação com todas as cautelas que o caso exige, né? E que, em suma, que você possa ser um olhar confiável, né, para as pessoas que vão se informar através do seu relato. Eu Sim. acho que isso é a coisa mais importante, né, para o jornalista. É manter esse olhar que procura ser fidedigno, né, Sim. e levar às pessoas o que está acontecendo, né. Esse é o serviço que a gente presta às pessoas, né, de certa forma, à sociedade. Olha, Marcelo, eu não sei nem como te agradecer por ceder esse tempo aqui pra gente. Foi maravilhoso escutar você, escutar seu lado, aprender com você. Vamos ter que encerrar por aqui. Esse Tá bom. episódio foi produzido por mim, Ana Carolina, e pela Sofia Albuquerque, e está disponível no YouTube do Labjor. Queria te falar para acompanhar o Labjor nas redes sociais, no Instagram com @labjorjornalismo, no Twitter com @labjorjornalismo_, e no TikTok como Labjor Jornalismo. E queria agradecer a todo mundo que está assistindo, e agradecer ao Marcelo também, por estar falando aqui com a gente de novo. E é isso. Obrigada, tá? Que é isso. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês.